A verdade chocante por trás do remídio de ereção em academias. Você já percebeu que tem gente hoje em dia que não levanta nem da cama sem tomar Tadala? É quase um novo café da manhã. Só que em vez de acordar o cérebro, desperta outra parte do corpo. E o mais bizarro, não são só homens com algum problema de saúde. Tô falando de moleque de 20 e poucos anos que não sobe nem escada sem uma cápsula escondida na meia. Nesse vídeo, a gente vai escancarar a modinha silenciosa que virou febre. O uso de Tadalafila como se fosse suplemento de academia. Vamos rir, mas também provocar. Porque por trás do meme da turbinada, tem um mercado bilionário. Uma epidemia de autoestima quebrada e uma geração que tá começando a duvidar do próprio corpo. Mas segura firme e não pula. Porque o que você vai ver aqui vai muito além do que rola entre quatro paredes. Isso aqui é sobre cultura, saúde, vício invisível e um marketing que descobriu como transformar insegurança em faturamento. E antes que alguém diga, mas é só um remedinho, fica até o fim. Você vai ver que o que parece só uma brincadeira de fim de semana pode estar mudando a forma como a gente enxerga o desejo, o sexo e até a própria masculinidade. Olha que curioso. Ela nasceu para uma função bem menos glamourosa, tratar doenças cardíacas. Sim, senhoras e senhores. O que hoje anda escondido na carteira de metade da galera da academia foi originalmente uma tentativa de controlar angina e hipertensão pulmonar. Durante os testes clínicos, os cientistas perceberam um efeito colateral tão poderoso que quase roubou a cena. Os pacientes começaram a relatar ereções fora de hora, e não foi um caso isolado, era sistemático. Um efeito tão claro que virou o verdadeiro protagonista do estudo, e foi aí que o laboratório fez o que qualquer multinacional faminta faria: mudou o foco. O que era para salvar o coração virou o novo combustível do ego masculino. A ciência tropeçou no acaso e o mercado viu uma mina de ouro. Foi só questão de tempo até isso virar produto. Embalagem bonita e campanha publicitária com gente sorridente em cadeira de balanço. Mas calma que isso é só o começo, porque o que era para ser um tratamento se tornou outra coisa bem mais lucrativa. Um símbolo de performance, confiança e potência, sem limites. Enquanto Viagra dominava as manchetes como a pílula azul milagrosa, a Tadalafila entrou no mercado com uma proposta diferente e mais ousada. Ela não durava só algumas horas. Ela podia durar até um dia e meio. Isso mesmo, 36 horas de janela aberta. A estratégia foi genial. Não venderam só um remédio, venderam liberdade. O discurso era claro, mesmo quando não dito. Você não precisa mais marcar horário para se provar. Tome hoje e esteja pronto quando quiser. E isso atingiu em cheio o ego masculino, que adora a ideia de controle, potência e invencibilidade. E aqui entra o ponto mais importante. A indústria não estava vendendo saúde, estava vendendo expectativa e performance. O homem que usa Cialis não é retratado como alguém com um problema, mas como alguém mais preparado, mais viril, mais confiante. O homem de fim de semana virou quase um personagem publicitário. Aquele que está sempre à frente, sempre pronto, sempre rendendo. Só que por trás dessa propaganda sedutora, existe um dado que ninguém gosta de lembrar. A disfunção erétil é, na maioria dos casos, um sintoma não a doença. Muitas vezes, ela está ligada à ansiedade, estresse, má alimentação, sedentarismo e não a um defeito físico permanente. Ou seja, o remédio virou solução para um problema que nem sempre é físico. E quando isso acontece, você já sabe, a indústria lucra em cima da insegurança e esse foi só o começo da transformação dele em produto de massa. No próximo capítulo, você vai ver como esse comprimido saiu da farmácia e virou dica de influencer, suplemento de pré, treino e até brinde de balada. Você já deve ter visto por aí. Vídeo com thumbnail chamativa. Título tipo como turbinar sua performance naturalmente. E um cara sem camisa dizendo que não é médico, mas vai te contar um segredo que mudou a vida dele. Pronto,
Lá está a Tadalafila, reembalada, renomeada e apresentada como se fosse um hack de vida. Uma manha que só os espertos descobriram. Em vez de falar em disfunção, o papo virou performance. Qualidade da ereção, confiança absurda e, claro, tudo isso com responsabilidade, porque essa frase agora é selo de permissão social. Esses vídeos são consumidos por milhões de homens que muitas vezes não têm nenhum problema físico. Estão ali porque se compararam, porque alguém zoou ou porque o próprio corpo parece falhar de vez em quando. E isso já basta para querer consertar. Só que a questão aqui não é mais médica, é cultural. É um reflexo direto da era do otimize tudo. Otimize o tempo, a dieta, o treino, o sexo também. E o mais curioso, quanto mais esses vídeos se multiplicam, mais se constrói a ideia de que você precisa usar algo para ser o que já deveria ser naturalmente. A internet tirou a Tadalafila da farmácia e jogou no algoritmo. E o que antes era receitado com critério, virou conteúdo engajável. Likes, comentários e depoimentos. Uma avalanche de funcionou para mim que cria uma falsa unanimidade e apaga qualquer debate real sobre o impacto disso tudo. Se antes era preciso ir até a farmácia, hoje basta abrir o Instagram de um marombeiro qualquer para encontrar ofertas de potência total em cápsulas, com nomes que misturam academia com Kama Sutra. E o pior? Muita gente nem sabe o que está tomando. Essas cápsulas naturais são vendidas como suplementos, mas lá dentro, escondida entre maca peruana, cafeína e gengibre, tá ela, a Tadalafila ou um derivado com o mesmo efeito. Sem bula, sem controle, sem consulta. Só uma promessa genérica de mais disposição, como se fosse um energético com libido. Essa mistura virou febre entre jovens que acham que suplemento é vitamina e que tudo que vem em cápsula fit é saudável. O problema é que o corpo não entende disfarce. Ele sente os efeitos. E sente mesmo quando o usuário finge que não é remédio. E tem mais. O uso constante desse combo pode gerar efeitos bem mais graves do que se imagina. Pressão desregulada, insônia, taquicardia, distúrbios de ansiedade e até queda no desejo real. Ou seja, na ânsia de ser mais potente, muita gente está jogando contra o próprio corpo. E o mais perigoso é que esse uso não vem com alerta, não vem com receio, vem com risada, com estética, com aprovação social. O cara posta no story o pré-treino com um emoji de foguinho e todo mundo acha que é só mais uma cápsula da moda. Mas essa cápsula mente. Ela diz que vai te dar confiança, mas só te entrega dependência. Isso diz que vai te deixar mais forte e te deixa mais ansioso. Diz que é natural, mas é um atalho mascarado que tá enganando até quem acha que tá no controle. Ninguém começa tomando porque quer virar dependente. A história geralmente começa assim, só hoje pra garantir. Depois, foi bom, né? Só mais uma vez. Aí vem o pensamento silencioso. Sem ela acho que não vai dar certo. E pronto. O que era exceção vira rotina. O que era suporte vira necessidade. E o mais louco é que, diferente de um vício clássico, esse aqui vem sem culpa. Porque a sociedade não trata como vício, trata como precaução. O cara não se vê como alguém independente. Ele se vê como alguém esperto, prevenido, responsável. Mas por dentro, o corpo tá gritando. Cadê o natural? Cadê o desejo espontâneo? Cadê a confiança? Só que agora, quem manda é o comprimido. E o pior, a dependência não aparece em exame de sangue, nem em olheira, nem em suor. Ela aparece no olhar desconfiado pro próprio corpo, no medo de que não funcione, na dúvida que se instala minutos antes do sexo. É um vício sutil, limpo, mascarado, mas extremamente real. E sabe o que sustenta esse ciclo? O silêncio. Pouca gente fala, pouca gente admite. E enquanto isso, o comprimido vai se tornando parte do corpo, sem nunca ter pertencido a ele. Existe uma coisa muito mais poderosa do que o efeito da Tadalafila no corpo. O que ela faz com a mente. No começo, você toma achando que vai.
melhorar a performance. Mas aos poucos, a equação muda. Você passa a acreditar que só funciona com ela. E aí, o remédio deixa de ser um reforço e vira um alicerce. É nesse momento que a confiança deixa de estar em você e passa a morar na farmácia. E isso tem um preço psicológico altíssimo. A autoestima masculina já é frágil por natureza. Foi construída em cima de força, controle e rendimento. E o medicamento parece vir para reforçar isso. Mas no fundo, ela fragiliza ainda mais. Porque ela instala um pensamento corrosivo. Se eu não tomar, talvez eu falhe. E quando isso entra na cabeça, já era. Não importa se o parceiro tá feliz, se o momento é íntimo, se o clima é leve, a dúvida contamina tudo. Você vira um espectador do próprio desempenho, observando se tá funcionando, se tá firme, se tá como deveria. E aí, adivinha? A espontaneidade vai embora, a conexão desaparece, o prazer vira uma planilha de metas. Tudo porque um comprimido vendido como confiança se infiltrou justamente onde ela mais deveria morar, na sua mente. Tem algo acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos, que a gente ainda não entendeu a gravidade. Nunca antes na história tantos garotos, com menos de 25 anos, usaram medicamentos para ereção. E o mais assustador, a maioria não tem nenhum diagnóstico, não foi ao médico, não fez exames, não sofre de disfunção real. Está tomando porque acredita que precisa. Ou pior, porque acha que é isso que se espera dele. A Tadalafila virou uma espécie de iniciação moderna. Um upgrade forçado. Garotos tomam antes do primeiro encontro, antes da primeira vez. São bombardeados por vídeos de comparação, por comentários que medem masculinidade em centímetros e duração. O sexo deixou de ser algo a ser vivido, virou algo a ser performado. O corpo não é mais ferramenta de prazer, mas um palco onde a falha é vista como derrota. E a plateia, mesmo quando não existe de verdade, pesa na mente como se estivesse lá. Tem garoto de 19 anos que acha que precisa durar 40 minutos seguidos para ser considerado bom de cama. Onde ele aprendeu isso? Com certeza não foi com uma conversa sincera, com influencers prometendo segredos de performance e com amigos que também não sabem o que estão fazendo, mas fingem que sabem. Nesse ambiente, a Tadalafila surge como solução mágica. Resolve o medo da falha, cria uma falsa segurança. Mas junto com essa solução, vem o vício precoce. O cérebro em formação é vulnerável. E quando um jovem acostuma o corpo a funcionar só sob estímulo químico, ele impede o próprio sistema de aprender. A excitação passa a ser associada ao consumo, não ao desejo. A resposta sexual vira reflexo de um ritual externo, e isso molda a sexualidade inteira da pessoa. É como dar um atalho para alguém que nem aprendeu o caminho principal. Estamos criando uma geração que não acredita em si, que não confia no próprio corpo, nem nos sinais da própria mente. Gente que não teve tempo de se conhecer, mas já aprendeu a se corrigir com comprimido. E o que parece apenas uma escolha individual acaba se tornando um novo modelo coletivo de masculinidade. Uma masculinidade que já começa com dúvida, ansiedade e medo do fracasso. Não é exagero dizer que estamos diante de uma mudança cultural profunda. O que antes era tabu, hoje virou rotina. O que era exceção, virou ponto de partida. E o mais preocupante, isso tudo está acontecendo em silêncio, sem escola falando, sem pais sabendo, sem debate público, só um zumbido de notificações, vídeos e fóruns que dizem o tempo inteiro: você pode mais. E aí, como é que a gente forma adultos saudáveis se eles crescem, se sabote